traição é um dos aspectos mais difíceis dentro de um relacionamento. Porque gera um conflito interno gigantesco, no qual você ama a pessoa, mas você sabe que você não deve estar com ela. É um conflito. Você ama uma pessoa e você tem que escolher. Você tem que escolher e dizer não. É claro, eu não estou dizendo que toda traição não é passível de ser perdoada, mas eu acredito que existem tipos de traição. Né? Tem uma traição, um evento isolado. E tem uma traição, por exemplo, múltipla, com várias pessoas diferentes. Tem uma traição onde você arranja um amante e uma amante. Né? Você tem que considerar isso, não é aquele lance de um peso e... Não é igual. Não é igual. Nunca é igual. Não é igual. Um fato de traição nunca é igual. Um deslize não é igual a múltiplas traições. Não é igual. Nem a traição que você já tem uma casa montada, porque aí isso acontecia muito. Sim, quando se descobriu uma traição, o cara já tinha família, filhos, uma assim, história paralela. Uma história que você conhece e a pessoa fala assim, não, mas ele viajava, então ele só vinha aqui final de semana, a outra família só estava durante a semana. Tinha muito isso, né? Que aí é muito difícil você tornar a confiar numa pessoa que... representava o tempo todo, né? Agora, se a pessoa fez uma traição, ela pode se arrepender e nunca mais voltar a cometer aquilo. Ela pode. Foi um deslize, foi num momento de vulnerabilidade. Não é certo. Não é certo, não é justificável, mas tem que pode acontecer. Você tem que considerar essas diferenças, porque é o que eu sempre digo. Se a pessoa chega até mim e fala assim, meu marido me traiu pela segunda vez, devo perdoá-lo? Eu falo assim... Um comportamento passado é preditor de um comportamento futuro. Ou melhor, múltiplos comportamentos passados são bons preditores de um comportamento futuro. Uma vez não representa que ela possa passar por isso de novo. Mas 2 vezes, 3 vezes, já tá virando um padrãozinho ali, né? E pra mim existe uma traição que pouco é falado, mas acontece no comportamento. Porque quando a gente pensa em traição, a gente pensa que o outro tá traindo com alguém. Mas para mim existe também uma traição, que é a traição do ser companheiro. Companheiro no sentido, eu tô num momento difícil e o outro sai para ir jogar bola e eu tô com minha mãe no hospital. No dia da minha formatura, o meu companheiro tinha uma despedida de solteiro de não sei quem, sabe? Então, assim... eu acho que isso tem um peso muito maior. Para mim, isso é uma traição também. Uma traição comportamental. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer. Você falou. É interessante, porque a gente usa a traição geralmente pro ato de beijar outra pessoa ou de transar com outra pessoa. Se a gente for parar pra pensar hoje em dia, que existe uma separação até metafórica do que é infidelidade e traição. Porque, por exemplo, você pega o seu namorado mandando mensagem pra um outro cara, pra uma outra mulher, alguma coisa assim. É traição? Propriamente dito, não. Mas é infidelidade. Com certeza. Então, os termos, eles estão ganhando novas formas hoje em dia, inclusive. Né? Mandar foguinho para uma mulher de biquíni é traição? Não é traição. Mas é infidelidade. Mas aí que tá a diferença. É infidelidade. E se for, por exemplo, uma pessoa completamente inalcançável, uma atriz americana, por exemplo. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Vamos botar exemplo. Exatamente. Você considera uma infidelidade? Mas eu acho dispensável mandar foguinho. Eu também acho. Eu acho até que é uma coisa... Porque eu também já fui casada algumas vezes e já teve esse papo de tipo assim... aquela mulher... Eu falo assim, olha, essa mulher realmente, eu confesso que eu digo que você é normal. Assim, porque é uma mulher digna de muita atração. Agora, isso é um papo comum. Como tinha homens que eu falava assim, olha, nunca vou lhe trair com... Mas eu vou te dizer que é uma pessoa... para ele, com ele. Claro, isso a gente não ia ali botar o foguinho. Não vou botar foguinho pra ninguém, imagina. Você tá falando com ele próprio. Com respeito. Eu acho tão ridículo isso. Pra que você vai criar dor de cabeça na sua relação? Mas eu acho que tem umas imaturidades que faz pra poder despertar o outro. Também tem. Eu acho também que tem provocações. Aquela coisa assim, é que nem, por exemplo, alguém traiu, aí tem o peso da consciência e fala, eu queria te dizer isso. Mas, sinceramente, francamente, né, arrependido. E aí a pessoa, e eventual, um episódio único, por uma circunstância também única, aí a pessoa, tipo assim, vai trair para dar o troco.
Sim. Você já tá dando troco, a matemática tá esquisita, entendeu? Não tá fechando. Mas você sabia que uma pessoa fala pra mim, assim, esse lance do foguinho, ou então da curtida mesmo, e eu pergunto, mas é uma pessoa alcançável ou inalcançável? A curtida eu acho interessante. Depende, porque, olha só. Em geral, você curte aquela figura, não se tá de biquíni, se tá de Você sunga. já parou pra pensar que se eu correspondo, você mandou achando que a pessoa vai Mas ser. a diferença é essa. E quando eu, de repente, esse foguinho eu mandei sem pretensão nenhuma, e essa pessoa resolve querer começar uma comunicação. Aí tem um problema na outra pessoa. Se é uma pessoa tão inatingível, é uma pessoa tão inatingível, e você curtiu uma coisa, e a pessoa já acha que você está dando em cima, tem um problema de outra pessoa de carência. Por isso que é importante a gente saber se a pessoa é inalcançável ou não. Por quê? Se ela for inalcançável, dar uma curtida na Angelina Jolie, isso se chama fantasia. Sim. Se é uma mulher de biquíni do trabalho dele, isso se chama desejo. Isso se chama sinalização. Sinalização, exatamente. Houve uma sinalização. Pode ser que não tenha coragem de ir lá e chegar em cima. Mas se a outra pessoa responde... E aí? Pode ser. Concordo. Né? Então, até isso tá difícil hoje em dia. E eu digo, é subjetivo. Porque, por exemplo, por que é subjetivo? Porque eu não vejo que a minha namorada curte. Desculpa, eu não vejo. Eu não tô nem aí pra que ela curte. Eu acho que a gente não tenho confiança nela. Né? E eu não vou criar aqui não, curti um cara, não sei o que lá. Se não houver traição, eu não sofro por aquilo que eu não vejo. Porque eu acredito muito no papel da autoconfiança. De que eu sei o que eu tenho a oferecer. Se ela escolher me trair, sinto muito. Eu vou sofrer pra caramba. Claro. Mas ela vai sair perdendo também. Né? Ambos vamos sair perdendo. Porque eu sei o que eu tenho a oferecer. Né? Concordo. Mas isso vem com a maturidade. Vem com a maturidade. Né? Eu demorei 30 e poucos anos pra começar a pensar dessa forma. Quando você é muito jovem, a gente tem essa coisa de querer revidar, mas o que é ridículo? Você sabe por que a gente se incomoda tanto também com uma traição? Porque é como se a gente não tivesse qualidade suficiente para outra pessoa ter querido ficar com a gente. E ela foi lá numa outra pessoa. O que falta em mim? Isso eu acho que a maioria. A maioria. Quando eu acho que, por exemplo, eu acho que a maioria dos homens que traem sistematicamente é uma imaturidade, uma infantilidade. E é uma autoestima tão zero que ele precisa de quantidade para preencher um vazio que está dentro dele. Então, isso para mim é muito claro, mas eu acho que isso a gente começa a ver com algum tipo de conhecimento, autoconhecimento e maturidade. Tem que ter esse bolinho bem montado. O problema é que, como eu atendo 95% de mulheres, elas tendem a personificar como se o problema fosse delas. Falta alguma coisa em mim, por isso que ele está indo buscar. Eu acho, falo, não, é porque ele é um canalha. Que é uma coisa cultural machista, que foi incutida. Exatamente. Né? Tipo assim, seu marido está indo procurar fora porque você é incompetente. Eu acho que durante muito tempo as mulheres ouviram isso, mas isso é a maior mentira. É a maior mentira. Mas você acredita que tem muita mulher que pensa dessa forma ainda? Porque ainda está sem refletir em cima daquilo que chegou como uma verdade. A gente tem que questionar sempre as coisas. Tudo. Dá trabalho. Essas narrativas que a gente vai crescendo, essas frases prontas, assim, que a gente nunca questiona. Os próprios preconceitos nascem disso, né? Todos os preconceitos nascem disso.